O problema do ser, do destino e da dor, obra do sábio francês Léon Denis. A pessoa, uma jovem de 18 anos, que goza de saúde perfeita e que nunca ouviu falar de magnetismo, tampouco de espiritismo, a senhorita Marie Maillot é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente. Foi educada em Beirute, onde fora confiada aos cuidados de criados indígenas. Estava aprendendo a ler e escrever em árabe. Foi depois reconduzida à França e habita em Aix com uma tia. As sessões tinham como testemunhas o Dr. Bertrand, antigo presidente da Câmara Municipal de Aix, médico da família, e o Sr. Lacoste, engenheiro a quem se deve a redação da maior parte das atas. Estas sessões foram, em grande número, a enumeração dos fatos ocupa 50 páginas dos análises. As primeiras experiências empreendidas durante o mês de dezembro de 1904 têm por objeto a renovação das recordações da vida atual. A paciente, imersa na hipnose pela vontade do coronel, retrocede gradualmente ao passado e revive as cenas da sua infância. Em hipnose, dá, em diferentes idades, espécies de sua letra que se podem examinar. Aos 8 anos de idade, escreve em árabe e traça caracteres que depois esqueceu. Obtém-se a seguir a renovação das vidas anteriores. Alternadamente, subindo o curso de suas existências à época atual, a moça, sob o império dos processos magnéticos que indicamos e em hipnose, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem, direta ou retrógrada, com uma morosidade. Diz o coronel que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e de personalidades. Não é possível fingimento. A jovem Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e em cada um manifesta os sintomas que o caracterizam. O Dr. Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia e a contratura, a insensibilidade completa. A jovem Maio passa a mão por cima da chama de uma vela, sem sentir nada. Não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco. Os olhos não reagem à luz. A pupila não é impressionada por um candeeiro ou vela que se lhe apresente de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire. Em compensação, acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra com toda a eficiência o fenômeno da exteriorização. Citemos as atas. Faça subir a jovem Maio o curso dos anos. Ela desse modo vai até a época do seu nascimento. Fazendo-a chegar mais longe ainda, lembra-se de que já viveu, de que se chamava Line, de que morreu afogada, de que se elevou depois ao ar, de que viu seres luminosos, mas que não lhe fora permitido falar-lhes. Além da vida de Line, torna a encontrar-se outra vez na erraticidade, mais um estado muito penoso, porque antes ela havia sido um homem que não fora nada bom, fora um ser mau. Nesta encarnação, como homem, chamava-se Charles Malville. Estreou-se na vida pública como empregado num escritório em Paris. Havia então contínuos combates na rua. Ele mesmo matou gente e nisso tinha prazer, era mau. Cortava-se as cabeças nas praças. Aos 50 anos, deixou o escritório, está doente, tosse muito e não tarda a morrer. Pode seguir o seu enterro e ouvir gente a dizer. Aquele foi uma estroina a valer, sofre, é infeliz. Afinal,
passa para o corpo de Line. Outras sessões reconstituem a existência de Line, a Bretan. Retarda os passos. Quando chega a época de sua morte, a respiração torna-se então entrecortada. O corpo balança-se como levado pelas vagas e ela apresenta sufocações. Sessões de 29 de dezembro de 1904, o senhor de Roches ordena: torne a ser Line. No momento em que se afoga, torne a ser Line. No momento em que se afoga, imediatamente Maio faz um movimento brusco na poltrona. Vira-se para o lado direito com o rosto nas mãos e fica assim alguns segundos. Dir-se-ia ser uma primeira fase do ato que é executado voluntariamente, porque Line morreu afogada, o que dá à cena aspecto inteiramente particular, bem diferente de outro tipo de falecimento. Depois, a jovem Maio vira-se bruscamente para o lado esquerdo. Os movimentos respiratórios precipitam-se e tornam-se difíceis. O peito levanta-se com esforço e irregularidade. O rosto exprime ansiedade, angústia. Os olhos estão espantados. Faz verdadeiros movimentos de deglutição, como se engolisse água, mas contra sua vontade, porque se vê que resiste. Nesse momento, dá alguns gritos inarticulados, torce-se mais do que se debate, e o rosto exprime sofrimento tão real que o Dr. de Roches ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois pergunta-lhe: debate-se por muito tempo? Debateste-te por muito tempo? Debati-me, responde a jovem. É uma morte má? É. Onde estás? Não sei, parece que no escuro. 30 de dezembro de 1904. Existência de Charles Malville. Maio descreve uma das fases da doença que o mata. Parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito. Opressão, acesso de tosse, penosa, morre e assiste ao seu funeral. Deixa eu fazer algumas pontuações aqui, deixar algumas coisas claras. Para muitas pessoas que não têm intimidade com o espiritismo, com o que está falando aqui. Se alguém for ouvir, obviamente, se alguém estiver ouvindo, hein, a maioria das pessoas não tem intimidade com esses assuntos. Ele está falando aqui de regressão, hipnose, de regressão a vidas passadas. Eles fizeram regressão dessa jovem que chama Maio, chamada Maio, e ela voltou vidas passadas dela, quando ela foi uma moça que chamava Line, ou chamava Charles Malville, uma outra encarnação, né, que era homem. Numa ela morreu afogada, na outra ela era um cara, espécie de soldado, mais ou menos algo do tipo, que cortava a cabeça das pessoas, ou um guerreiro, algo do tipo. Uma espécie de um capataz, algo assim. E está falando sobre regressão, a hipnose. A pessoa é hipnotizada e faz regressão de vidas passadas. O cientista, o doutor de Roches, cientista, está fazendo isso com ela, um experimento de regressão a vidas passadas. É isso. Ela está vendo essa moça, Maio, está vendo as vidas passadas dela. Vidas que já passaram. Havia muita... Isso não é bom, nem bom fazer, porque se a gente esquece das vidas passadas da gente, é porque Deus acha que nós temos que esquecer. Quando a gente precisa lembrar, a gente lembra em sonhos, vem em recordações durante o dia, mesmo alguma coisinha assim. Mas isso não é... a doutrina espírita fala que isso não é bom, gente. Trazer forçar essas recordações de vidas passadas. No Espiritismo, o Chico Xavier falava isso, que não é bom isso aí, porque pode trazer coisas aí, deixar a pessoa entrar numa depressão, alguma coisa do tipo, se não é bom. Se Deus colocou um véu para a gente esquecer das vidas passadas da gente, é porque isso tem um porquê. Então não é bom a gente fazer esse tipo de regra. Não é bom. Só se for, por exemplo, assim, uma pessoa que está numa depressão profunda, fica o dia todo no quarto e está ali praticamente ali entregue, já não está vivendo mais, e isso e aquilo, um caso de extrema urgência, assim, aí pode até fazer uma regressão de vidas passadas para tentar ajudar, assim, alguma coisa
que busca ali de uma coisa que vai tentar ajudar, mas caso contrário, na doutrina espírita fala que não é bom fazer essas regressões de vida passada, porque muito mais pode atrapalhar na vida da gente do que ajudar. Então não é correto de jeito nenhum, no Espiritismo diz isso. 30 de dezembro de 1904, voltando aqui. 30 de dezembro de 1904, existência de Charles Malville. A jovem Maio descreve uma das fases da doença que o mata. Parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito, opressão, acessos de tosses penosos. Morre e assiste ao seu próprio funeral. Havia muita gente no acompanhamento? Perguntou o Sr. de Rochas à jovem. Não, respondeu ela. Que diziam de ti? Não diziam nada bem. Não é verdade? Recordavam que tinha sido um homem mau. Depois de hesitar e baixinho, ela responde, sim. Em seguida, está na escuridão. O coronel de Rochas faz-lhe atravessar rapidamente e ela reencarna na Bretanha. Vê-se menina, depois donzela, tem 16 anos e não conhece ainda seu futuro marido, não conhece ainda seu futuro marido. Aos 18 anos, encontra aquele que o há de ser, casa-se pouco depois e vem a ser mãe. Assistimos então a cena de parto de realismo surpreendente. A jovem Maio, a paciente hipnotizada, revolve-se na cadeira. Os membros inteiriçam-se, o rosto contrai-se, e os seus sofrimentos parecem tão intensos que o coronel de Rochas lhe ordena que os passe com rapidez. Agora ela já tem 22 anos, perdeu o marido no naufrágio e seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio, que ela já reproduziu em outra sessão, é tão doloroso que o coronel prescreve-lhe que passe além, no tempo futuro, o que ela faz, mas não sem experimentar violento abalo. No escuro, em que se vê depois, não sofre, como dissemos, quando sofrera na outra escuridão, depois da morte de Charles Malville. Reencarna na sua família atual e volta à idade que tem. A mudança é operada por meio dos passes magnéticos transversais. 31 de dezembro de 1904. Proponho-me, nessa sessão, obter alguns novos pormenores a respeito da personalidade de Charles Malville e tratar de fazer chegar Maio até uma vida precedente. Torna, portanto, rapidamente mais profundo o sono, empregando passes longitudinais até a infância de Charles Malville. No momento em que o interrogo, ele tem 5 anos. O pai é contramestre numa manufatura. A mãe traja de preto e tem na cabeça uma touca. Continuo a tornar o sono mais profundo da jovem Maio, quando esteve reencarnada como Charles Malville. Antes de nascer, está na escuridão, diz ele. Sofre. Anteriormente fora uma dama casada com um gentil homem da corte. Chamava-se Madeleine de Saint-Marc. Informações que a jovem Maio deu dessa sua vida quando fora Madeleine de Saint-Marc. Conheceu a senhorita de Lavalière, que lhe era simpática. Mal conhece a Ara de Montespan e a senhora de Maintenon desagrada-lhe. Disse que o rei desposou-a secretamente. Qual? É simplesmente amante dele. E qual é a sua opinião a respeito do rei? É um orgulhoso. Conhece Scarron? Santo Deus, que feio é ele. Viu representar Molière? Vi, mas não gosto muito dele. Conhece Corneille? É um selvagem. E Racine? Conheço principalmente as suas obras e tenho-as em grande conta. Proponho-lhe fazer envelhecer para que veja o que lhe sucederá mais tarde. Recusa formal. Debalde ordeno imperiosamente.
mas não consigo vencer a sua resistência. Ela está amedrontada de voltar e ver algo, que não sei o que. Não consigo vencer a sua resistência senão com o emprego de passes transversais enérgicos, aos quais procura por todos os meios esquivar-se. No momento em que eu paro, ela tem 40 anos. Deixou a corte. Tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar a respeito do seu caráter. Confessa que é egoísta e ciumenta, que tem ciúmes principalmente das mulheres bonitas. Continuando os passes transversais, faço-a chegar aos 45 anos, idade em que morre tísica. Assisto a uma agonia curta e ela entra na escuridão. Desperta sem demora pela continuação rápida dos passes transversais. 19 de janeiro de 1905. 3 existências sucessivas. Primeiramente, Madeleine de Saint-Marc. Maio reproduz os últimos momentos da sua vida. Ao cabo de alguns momentos, tosse, um verdadeiro acesso de tosse. Depois morre, e compreende-se pelos seus movimentos e atitude que está sofrendo. Depois volta a ser Charles Malville. Passando um instante, tosse outra vez. O senhor de Rochas lembra-se de que Charles Malville morreu com doença do peito, com perto de 50 anos de idade, como morrera Madeleine. Charles Malville morre. Passados alguns instantes, ela, sob influência dos passes transversais, é outra vez Line, na época da sua gravidez. Depois chora, torce-se, agarra-se à sobrecasaca do senhor de Rochas. Os seios apresentam, na realidade, volume maior que de ordinário. Todos o verificamos isso. Line tem verdadeiras dores. De repente, sossega. Está pronto. A criancinha nasceu. Line teve o seu bom sucesso. Depois chora. O marido está a morrer. Chora mais. E, de repente, com muita rapidez, debate-se, suspira, afoga-se e entra no escuro. Passa finalmente para o corpo de Maio e chega progressivamente até os 18 anos. O senhor de Rochas, então, desperta a jovem completamente. Paremos um instante para considerar o conjunto desses fatos, procurar as garantias de autenticidade que apresentam e deduzir os ensinamentos que deles derivam. Há, logo de princípio, uma coisa que nos causa forte impressão. Há em cada vida renovada a repetição constante, no decurso de sessões múltiplas, dos mesmos acontecimentos, na mesma ordem, quer ascendentes, quer descendentes, de modo espontâneo, sem hesitação, erro ou confusão. Depois, a comprovação unânime dos experimentadores na Espanha, em Genebra, Grenoble, Aix, etc. Verificação que pessoalmente pude fazer sempre que observei fenômenos deste gênero. Em cada nova existência que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem da pessoa mudam. A expressão do olhar difere, tornando-se mais dura, mais selvagem, à medida que se recua no tempo. Assiste-se à exumação de um complexo de vistas, de preconceitos, de crenças em relação com a época e o meio em que essa existência se passou. Quando a pessoa, sempre uma mulher, nos casos retroindicados, passa por uma encarnação masculina, a fisionomia é inteiramente outra, a voz é mais forte, o tom mais elevado, os modos afetam uma tal ou qual rudeza. Bom, se alguém estiver ouvindo, pode pensar, mas pode uma pessoa reencarnar numa vida como homem, na outra reencarnar como mulher, ou vice-versa? Nessa vida a pessoa é mulher, na outra vida reencarnar como homem, ou homem como mulher, etc. Sim, pode. Isso nossos espíritos, eles não têm sexo. O sexo é uma coisa do corpo físico. Às vezes, muitas pessoas que são afeminadas é porque foram mulheres em vidas passadas. O Espiritismo explica a homossexualidade dessa forma. A homossexualidade, assim, pode ser uma pessoa, por exemplo, a Maria aqui, vamos supor, um nome fictício. Maria está reencarnada aqui. Maria, na próxima encarnação, nasce como João. O João pode ter tendências homossexuais, ser meio afeminado, porque ele traz no seu espírito, mesmo estando num corpo masculino,
Aquela recordação espiritual ali, aquelas coisas ali da encarnação que ele foi quando ele foi uma mulher, né? Não alijou aquilo do espírito dele. Então ele reencarna num corpo masculino, mas tem aquelas tendências meio femininas, assim, trejeitos femininos, etc. E ao contrário também, uma mulher pode ser masculinizada porque na encarnação passada ela estava reencarnada num corpo masculino. Isso o Espiritismo explica sim, a homossexualidade explica que pode ser isso. Voltando aqui, assiste. Em cada nova existência que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem da pessoa mudam. A expressão do olhar fica diferente, torna-se mais dura, mais selvagem, à medida que se recua na ordem dos tempos. Assiste-se à exumação de um complexo de vistas, de preconceitos, de crenças em relação com a época e o meio em que essa existência se passou. Quando a pessoa, sempre uma mulher, nos casos retroindicados, passa por uma encarnação masculina, a fisionomia é inteiramente outra, a voz é mais forte, o tom mais elevado, os modos afetam uma tal ou qual rudeza. Não são menos distintas as diferenças quando é um período infantil que se atravessa. Os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se sempre numa conexidade íntima, completando-se uns pelos outros e sendo sempre inseparáveis. Cada recordação evocada, cada cena revivida, mobiliza um cortejo de sensações e impressões risonhas ou penosas, cômicas ou pungentes, segundo os casos mais perfeitamente adequadas à situação. A lei de correlação verificada por Pierre Janet, T.H. Ribot, etc., encontra-se novamente aqui em todo o seu rigor, com precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas da vida presente, como as que se relacionam com as transatas. Esta correlação constante bastaria por si só para assegurar às duas ordens de recordações o mesmo caráter de probabilidade. Verificada como foi a exatidão das recordações da existência atual nas suas fases primárias, apagadas na memória da pessoa, o que para umas é uma prova de autenticidade, constitui igualmente forte presunção em prol das outras. Por outro lado, as pessoas reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações, por forma alguma fictícias, cenas tão comoventes como complicadas, asfixia por submersão, agonias causadas pela tísica no último grau, caso de gravidez seguido de parto com toda a série dos fenômenos físicos correlatos, sufocações, dores, tumefação dos seios, etc. Está falando aí que as pessoas, quando a moça regrediu em cada vida dela, cada acontecimento desse, cada ocorrência, ela apresentou ali na vida atual, como Maio, ali durante a hipnose de regressão, ela apresentou ali, ela interpretou ali como se estivesse passando por aquilo de novo. Os seios dela aumentou quando ela estava grávida, ela ficou ali se contorcendo quando estava morrendo afogada, tal. Ali ela deu demonstração de do que ela vivenciou nessas vidas. Ora, essas pessoas, quase todas moças de 16 a 18 anos, são por natureza muito tímidas e pouco versadas em matéria científica, por declaração dos próprios experimentadores, dos quais um é médico da família de Mayo. É notória a incapacidade dela de uma simulação destas cenas. Não possui nenhum conhecimento de fisiologia ou de patologia na sua existência atual. Não fora testemunha de nenhum incidente que pudesse ministrar-lhe indicações sobre fatos desta ordem. Todas estas considerações nos levam a afastar desconfianças de qualquer fraude, artífice ou hipótese de mera fantasia. Que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto, de acentuação não seriam necessários despender de maneira contínua durante
tantas sessões para imaginar e simular cenas tão realistas, às vezes dramáticas, na presença de cientistas experimentadores hábeis em desmascarar a impostura, de práticos sempre precavidos contra o erro ou contra o embuste. E o que essas jovens estariam ganhando para interpretar tais papéis? O que é mais importante, tal papel não pode ser atribuído a jovens sem nenhuma experiência da vida, com instrução elementar muito limitada. Outra coisa, no encadeamento dessas descrições, no destino dos seres que estão na tela da discussão, nas peripécias das suas existências, encontramos sempre confirmação da alta lei de casualidade ou de consequência dos atos que rege o mundo moral. De certo, não é possível ver nisso um reflexo das opiniões das pessoas, visto que, a tal respeito, nenhuma noção eles possuem, por não terem sido preparados de modo algum pelo meio em que viveram, nem pela educação que receberam, para o conhecimento das vidas sucessivas, como o atestam os observadores. Evidentemente, muitos céticos pensarão que esses fatos não são ainda em muito pequeno número para que eles possam inferir uma teoria segura e conclusões decisivas. Dir-se-á que convém esperar para isso a acumulação mais considerável de provas e de testemunhos. Apresentar-nos-ão uma objeção, muitas experiências com aspecto suspeito, abundando em anacronismos, contradições, fatos apócrifos. Essas narrativas fantasistas produzem a viva impressão de que observadores benévolos tenham sido vítimas de ludíbrio, de mitificação. Qual é, porém, o dano que daí pode advir para experiências sérias? Os abusos, os erros que aqui e ali se praticam não podem atingir os estudos feitos com precisão metódica e rigoroso espírito de exame. Em resumo, temos para nós que os fatos relatados acima, juntos a muitos outros da mesma categoria, que seria supérfluo enumerar aqui, bastam para estabelecer a existência na base do edifício do eu, de uma espécie de cripta, onde se amontou uma imensa reserva de conhecimentos e de recordações. O longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével, que poderá ele só dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Diz Herbert Spencer, dois processos de construção da consciência, a assimilação e a lembrança, mas não se pode deixar de reconhecer que a consciência normal de que ela fala não é mais do que uma consciência precária e restrita, que vacila à borda dos abismos da alma, iluminando como chama intermitente um mundo oculto onde dormitam forças e imagens em que se acumulam as impressões recolhidas desde o ponto inicial do ser. É tudo isso, oculto durante a vida pelo véu da carne, se manifesta no transe, sai da sombra com tanto mais nitidez quanto mais livre da matéria está a alma e maior é o grau de sua evolução. Quanto às reservas feitas pelo coronel de Rochas, a propósito das inexatidões notadas por ele nas narrações dos hipnotizados no curso de suas investigações, devemos acrescentar uma coisa. Nada há que admirar quanto a essa possibilidade de se terem dado erros, atendendo ao estado mental da pessoa e à quantidade, na hora atual, de elementos conhecidos e desconhecidos que entram em jogo nestes fenômenos tão novos para a ciência. Poderiam eles ser atribuídos a três causas diferentes: reminiscências diretas dos pacientes, visões ou também sugestões provenientes do exterior. Quanto ao primeiro caso, notemos que, em todas as experiências que tenham por objeto pôr em vibração as forças anímicas, o ser assemelha-se a um foco que se acende e aviva, e que, na sua atividade, projeta vapores e fumo que, de quando em quando, encobrem a chama interior. Às vezes, em pacientes pouco desenvolvidos, pouco excitados, as recordações normais e as impressões recentes misturar-se-ão
por isso, com reminiscências afastadas. A habilidade dos experimentadores consentirá em saber separar estes elementos perturbadores, em dissipar as brumas e as sombras para restituírem ao foco central sua importância e seu brilho. Poder-se-ia também ver nisto o resultado de sugestões exercidas pelos magnetizadores ou por personalidades estranhas. Eis o que a este respeito diz o coronel de Rochas. Essas sugestões não vêm certamente de mim, que não somente evitei tudo o que podia pôr a pessoa em caminho determinado, mas que procurei muitas vezes, debalde, transviá-la com sugestões diferentes. O mesmo sucedeu com outros experimentadores que se entregaram a esse estudo. Provirão elas de ideias que, segundo a expressão popular, andam no ar e que atuam com mais força no espírito do paciente solto dos laços do corpo? Poderia bem ser isso, até certo ponto, porquanto se tem observado que todas as revelações dos estáticos se ressentem, mais ou menos, do meio em que viveram. Serão devidas a entidades invisíveis que, querendo espalhar entre os homens a crença nas encarnações sucessivas, procede como a Morale em Action com o auxílio de historiazinhas assinadas por pseudônimos para evitar as reivindicações entre vivos. Consultados os invisíveis a tal respeito por via mediúnica, responderam: quando a pessoa não está suficientemente livre para ler em si mesma a história de seu passado, podemos então proceder por quadros sucessivos que lhe reproduzem à vista as suas próprias existências. São, nesse caso, realmente visões, e é por isso que nem sempre podem ser exatas. Em certos casos, pois os pacientes não revivem as suas vidas, comunicamos-lhes do alto as informações que eles dão aos experimentadores e lhes sugerimos que sofram os efeitos das circunstâncias que descrevem. Podemos iniciar-vos no vosso passado sem, contudo, precisarmos as datas e os lugares. Não esqueçais que, livre das convenções terrestres, deixa para nós de haver tempo e espaço. Vivendo fora desses limites, cometemos facilmente erros em tudo o que lhes diz respeito. Consideramos tudo isso como coisas mínimas e preferimos falar-vos dos vossos atos bons ou maus e de suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontrarem nos vossos arquivos, a conclusão para vós é que é tudo falso. Erro profundo do vosso julgamento. Grandes são as dificuldades para dar-vos conhecimentos tão exatos como exigis, mas crede-nos, não vos fatigueis nas vossas investigações. Não há estudo mais nobre do que este. Não sentis que é belo difundir a luz? No entanto, infelizmente, ainda o vosso planeta há de passar muito tempo, primeiro que as massas compreendam para que a aurora se deva dirigir. Seria fácil acrescentarmos um grande número de fatos que têm ligação com a mesma ordem de averiguações. O príncipe Adam, Rua de Balderi, 7, em Paris, comunica-nos a relação que se segue, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais. O Marquês B, o príncipe Galitzin, o conde de R estavam reunidos no verão de 1862 nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem a ela e a interrogarem, convidaram-na a vir cear no hotel. A pobre, o príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la.
conseguiu à custa de grande número de passas. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, exprimia-se num arrevezado dialeto alemão, pôs-se a falar corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza daquela vida por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida passada, quando estava encarnada na França. Habitava então um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar, do alto de um rochedo. Indicou o lugar do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês B puderam mais tarde fazer a investigação. Dirigiram-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregaram-se a 2 inquéritos, cujos resultados foram espantosos e idênticos. Havendo interrogado grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informações alguma. Afinal, encontraram alguns camponeses, já todos bem velhos, que se lembravam de ter ouvido os pais contarem uma história de uma jovem e bela castelã que assassinara o próprio marido, atirando-o ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito, no estado de hipnotismo, sonambulismo, foi reconhecido exato. O príncipe Galitzin, regressando da França e passado por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos de esmolar, como a doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e, em nossos dias, pelo espiritualismo kardeciano, é manifesto por via dos trabalhos dos sábios e dos investigadores, umas vezes direta, outras indiretamente, novos e numerosos subsídios. Graças à experimentação, as profundezas mais recônditas da alma humana entreabrem-se e a nossa própria história parece reconstituir-se, da mesma forma que a geologia pôde reconstituir a história do globo, escavando-lhe os possantes suportes. A questão está pendente ainda, é verdade. É preciso observar extrema reserva quanto às conclusões. Não obstante, apesar das obscuridades que subsistem, havemos considerado como um dever publicar esses fatos e experiências a fim de chamar para eles a atenção dos pensadores e provocar novas investigações. Só por esse modo é que a luz, a pouco e pouco, se fará completa acerca desse problema, como se fez acerca de tantos outros. O esquecimento das existências anteriores é um princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. Entretanto, não é absoluto esse esquecimento. Em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões, senão de lembranças definidas. Estas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos. São as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta descermos a nós mesmos, estudarmos com atenção para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. A mais, pode citar-se em todas as épocas da história um certo número de homens que, graças a disposições excepcionais do seu organismo psíquico,
conservam recordações de suas vidas passadas. Para eles, não era uma teoria a pluralidade das existências, era um fato de percepção direta. O testemunho desses homens assume importância considerável por terem ocupado na sociedade de seu tempo altas posições. Quase todos os espíritos superiores exerceram na sua época grande influência. A faculdade muito rara de que gozaram era, sem dúvida, o fruto de uma evolução imensa. Estando o valor de um testemunho na razão direta da inteligência e interesse da testemunha, não se podem passar em claro as afirmações desses homens, alguns dos quais trouxeram na cabeça a coroa do gênio. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 das suas existências e dos nomes que em cada uma delas usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas. Juliano, cognominado o apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, pelo que lhe dizia a respeito, recordava ter sido rapaz e rapariga. Na opinião de Herder, diálogos su e mentepsicose deve juntar-se a estes nomes o de Iarcas e de Apolônio, de Tiana. Na Idade Média, tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo, Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara, no seu livro Voyage em Oriente, ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcrevamos o seu testemunho. Na Judéia, eu não tinha Bíblia nem livro de viagem. Ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci sem demora o vale de Teberinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, em Séfora, apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto Guri, castelo arruinado, como lugar provável do nascimento da Virgem. Do nascimento virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar, uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos então vivido 2 ou 1000 vezes, pois a nossa memória, uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva. Temos então vivido 2 ou 1000 vezes, pois a nossa memória é uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva? Era em Lamartine tão viva a concepção das múltiplas vidas do ser que tinha o desígnio de fazer disso uma ideia dominante, a inspiradora por excelência de suas obras. Era, no seu pensamento, o primeiro elo, o último de uma série de obras que deviam encadear-se umas às outras e traçar a história de 2 almas prosseguindo, através dos tempos, a sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixavam vagar para prender umas às outras as contas esparsas desse rosário de obras-primas. Joseph Mary era prodígio nas mesmas ideias. Ainda em sua vida, dizia a seu respeito o Journal Literário, de 25 de novembro de 1864, há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim, creia firmemente que viveu muitas vezes,
Lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim foi um dos amigos de Virgílio e Horácio. Conheceu Augusto, conheceu Germânico, fez a guerra nas Gália e na Germânia. Era general e comandava as tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece-se nos montes e sítios onde acampou, nos vales e campos de batalha onde outrora combateu. Chamava-se Mínias. Tem cabimento algum episódio que parece estabelecer um bom fundamento de que tais recordações não são simples miragens da sua imaginação. Um dia, em sua vida atual, estava em Roma e de visita à biblioteca do Vaticano. Foi recebido por jovens noviços, trajando longos hábitos escuros, que se puseram a falar-lhe o latim mais puro. Mary era bom latinista em tudo quanto dizia respeito à teoria e às coisas escritas, mas nunca experimentava conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando esse magnífico idioma tão bem harmonizado com os costumes da época em que era utilizado com os monumentos, pareceu-lhe que dos olhos lhe caía um véu. Pareceu-lhe que ele mesmo, já em outros tempos, havia conversado com amigos que se lhe serviam dessa linguagem divina. Frases inteiras e irrepreensíveis saíam-lhe dos lábios. Achou imediatamente a elegância e a correção. Falou finalmente latim como falava francês. Não era possível fazer-se tudo isso sem uma aprendizagem e, se ele não tivesse sido vassalo de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de todos os esplendores, não teria improvisado um conhecimento impossível de adquirir apenas em algumas horas. O Journal Literário, sempre a respeito de Mary, continua. A sua outra passagem pela terra deu-se nas Índias. Por isso, Mary conheceu-as tão bem que, quando publicou La Core do Negan, nenhum dos seus leitores duvidou que ele houvesse por muito tempo habitado a Ásia. Suas descrições são tão vivas, seus quadros tão originais, faz de tal modo tocar com o dedo as menores minudências, que é impossível não tenha visto o que conta. A verdade marcou tudo isso com a sua chancela. Pretende ter entrado nesse país com a expedição muçulmana em 1035. Lá viveu 50 anos, lá passou belos dias e lá fixou residência definitiva. Lá continuou a ser poeta, mas menos dedicado às letras que em Roma e Paris. Guerreiro nos primeiros tempos, cismador mais tarde, conservou impressas na sua alma as imagens surpreendentes das margens do rio sagrado e dos sítios hindus. Tinha muitas moradas na cidade e no campo. Orou no templo dos elefantes, conheceu a civilização adiantada de Java, viu as esplêndidas ruínas que ele assinala e que são ainda tão pouco conhecidas. É preciso ouvi-lo cantar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças. A Svanderborg, não suspeitas da sua seriedade, que é muito grande, não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade de que ele consegue convencer-vos. Paul Stampfer, no seu livro recentemente publicado, Victor Hugo a Guernsey, conta suas palestras com o grande poeta. Este lhe expunha a sua crença nas vidas sucessivas. Julgava ter sido Ésquilo, Juvenal, etc. Forçoso a reconhecer que tais colóquios não primam por excesso de modéstia e carecem um tanto de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo
que foi Amiel, escrevia: quando penso nas intuições de toda espécie que tive, desde a minha adolescência, parece-me que vivi muitas dúzias, até centenas de vidas. Toda a individualidade caracteriza este mundo idealmente em mim, ou antes forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim é que fui matemático, músico, frade, filho, mãe, etc. Nesses estados de simpatia universal, fui mesmo animal e planta. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponce do Terrier e muitos outros escritores modernos comungam nessas convicções. Sucedia o mesmo com Walter Scott, segundo o testemunho de Lockhart, seu biógrafo. O conde de Rezé, na sua História des Ciências Ocultes, diz: podemos citar o nosso próprio testemunho, assim como as numerosas surpresas que frequentes vezes nos causou o aspecto de muitos lugares em diferentes partes do mundo, cuja vista nos trazia logo à memória uma antiga recordação, uma coisa que não nos era desconhecida e que, entretanto, estávamos vendo pela primeira vez. As reminiscências de homens ilustres, pela maior parte, devem juntar-se às de grande número de crianças. Aqui, o fenômeno se explica facilmente. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a começar o nascimento, opera-se morosa e gradualmente. Só é completa por volta dos 7 anos de idade e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época, o espírito da criança, flutuando em roda do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espírito, do espaço, goza de percepções, de visões que às vezes impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Assim é que foi possível recolher de certas bocas juvenis alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e personagens, sem relação alguma com a vida atual desses jovens. Estas visões, estas reminiscências, esvaem-se geralmente próximo da idade adulta, quando a alma da criança entrou na plena posse dos seus órgãos terrestres. Então, debalde é interrogada a respeito dessas lembranças fugazes. Cessou de todo a transmissão das vibrações perispirituais. A consciência profunda emudeceu. Até agora não tem sido prestada a essas revelações toda a atenção que elas merecem. Os pais, a quem manifestações consideradas estranhas e anormais lançam em desassossego, em vez de provocá-las, procuram, pelo contrário, impedi-las. A ciência perde, assim, indicações úteis. Se a criança, quando tenta traduzir na sua linguagem afanosa e confusa as vibrações fugitivas do seu cérebro psíquico, fosse animada, interrogada em vez de ser repelida, ridicularizada, seria possível obter a respeito do passado elucidações de certo interesse, ao passo que atualmente se perdem na maioria dos casos. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está espalhada por toda parte, dá-se mais importância a essas reminiscências, recolhem-nas, constatam-nas na medida do possível e muitas vezes é reconhecida a sua exatidão. Dentre 1000, vamos apresentar uma prova. Uma correspondência de Ceylon, Índias Orientais, ao Daily Mail, refere que um menino nascido no distrito é considerado como a reencarnação do falecido senhor Tucker, superintendente da comarca, assassinado em 1894 por discoitos. O menino recorda-se dos menores incidentes da sua vida precedente. Quis transportar-se a vários lugares familiares ao Sr. Tucker. No local do homicídio, pôs-se a tremer e deu todas as demonstrações de terror. Estes fatos são muito comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram do seu passado têm o nome de Winsas.
C. de Lagrange, cônsul de França, escrevia de Vera Cruz, México, a Revista Espírita em 14 de julho de 1880. Há 2 anos, tínhamos em Vera Cruz um menino de 7 anos, que possuía a faculdade de médium curador. Muitas vezes foram curadas, quer por imposição das suas mãozinhas pequenas, quer por meio de remédios vegetais que ele receitava e afirmava conhecer. Quando lhe perguntavam onde aprendera essas coisas, respondia que, no tempo em que era grande, tinha sido médico. Este menino recorda-se, portanto, de uma existência anterior. Falava com dificuldade, chamava-se Jules Afonso e nascera em Vera Cruz. Essa faculdade surpreendente desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade e causou impressão em muitas pessoas que, incrédulas a princípio, estão hoje convencidas.